Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aí nas nossas aulas. E eu juro que prometo, sério, que essa vai ser a última aula sobre a citologia cérvico-vaginal. Só para a gente recordar o que a gente viu aí na última aula, nós falamos um pouco então sobre nós entramos no sistema de classificações, nós iniciamos, né, sobre o sistema Bethesda. Falando das alterações, então, que a gente pode observar aí em uma lâmina do esfregaço cérvico-vaginal. Eu coloquei aqui esse esqueminha sobre o epitélio escamoso, que é o epitélio que recobre a ectocérvice. Nós vimos então todos os componentes normais deste epitélio, desde a sua formação até a sua última celularidade ali, que então entra em cariorrex e cariólise e acaba desaparecendo. E esse epitélio então pode sofrer ações, por exemplo, de uso de medicação, ou o uso de do dispositivo intrauterino, ou até o próprio ato sexual, pode levar então a alterações ali daquela celularidade, na qual então a gente fala que essas células estão reativas. Elas estão aí numa forma que a gente acaba não as reconhecendo como normais, mas é algo passageiro. Então se termina, se cessa aquele estímulo ali que esteja favorecendo essa alteração, ela volta ao seu estado normal. Então é um estímulo ali que ela está naquele momento fazendo um reparo, né, na sua celularidade devido a esses estímulos anormais. A gente também pode ver que o epitélio escamoso, quando se tem de fato aí esses estímulos que acabam não cessando, pode provocar essas lesões intraepiteliais, ou seja, né, para dentro do epitélio. Nós vimos que há classificações para essas atipias aí de células escamosas, como ASCOS ou ASCUS, depende, né, se vocês preferirem o termo em inglês, ou ASCH, que são alterações que podem sugerir uma alteração mais problemática ali, mais complicada, que pode sugerir um câncer. E hoje nós vamos falar basicamente das três últimas classificações aí dentro do sistema Bethesda, que é o L-Sil, IH-Sil e as lesões invasivas mesmo, que são as tumorações malignas deste epitélio. Só para já adiantar, o L-Sil vai ser uma lesão intraepitelial de baixo grau, que tem aí o início preponderante pela infecção do papilomavírus humano, que a gente vai abordar com mais detalhes aí nos próximos slides. Nós vimos dentro do sistema Bethesda de classificação algumas categorias. Nós estudamos na aula anterior as alterações encontradas que se encaixavam dentro das alterações celulares benignas. E quais foram essas alterações que a gente estudou na aula passada? Nós vimos alterações provocadas por micro-organismos, né, que a gente então classifica como alterações inflamatórias. Então, dá para a gente diagnosticar os micro-organismos pela forma, sim, se é coco, se é bacilo, mas muitas vezes, só para lembrar, nós precisamos deixar bem claro no laudo que muitas vezes é necessário aí fazer uma complementação de outros exames na microbiologia, por exemplo. Tá? Nem sempre é possível diagnosticar de fato o agente causador daquela inflamação. Outro achado dentro das alterações celulares benignas são os mecanismos de reparo, né, os mecanismos de reparação
ali dentro daquele ambiente, né, ectoservice e endosservice. O DIU, por exemplo, a radiação. Então, são exemplos de reparo, na tentativa de reparar as células devido àquele estímulo, né, agressivo naquele momento. Outra subcategoria que é muito importante, então, para essa aula, e que nós vamos conhecer um pouco mais detalhadamente, é a lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. E nós denominamos mais na rotina de LCIL. São essas lesões, então, que são classificadas como lesões pré-malignas, porque nós vamos observar algumas características próprias dessas lesões que são muito diferentes do que a gente viu anteriormente, como inflamação, reparo, atrofia, metaplasia escamosa imatura. Então, ela vai ser mais acentuada porque é nessa categoria que a gente encontra, então, as alterações decorrentes de uma infecção pelo papilomavírus humano, que é o HPV. Nós sabemos que o CA do colo uterino, apesar de ser um tumor evitável, que a gente sabe que existem métodos, como a gente já vem estudando, a citologia cérvico-vaginal, que é um exame que vai evidenciar aí as lesões pré-malignas, ainda há a incidência, né, alta incidência e mortalidade deste câncer, infelizmente. E nós precisamos estar sempre bem treinados dentro da citologia para tentar observar essas lesões pré-malignas, essas lesões que podem indicar que algo não esteja que algo esteja anormal, de fato. Nós sabemos que a infecção persistente por um tipo oncogênico do papilomavírus humano, que a gente determina com a sigla HPV, é a causa, né, a principal causa para o desenvolvimento deste tipo de neoplasia. Hoje em dia, por exames da biotecnologia, da biologia molecular, já conseguiu identificar HPV em 99,7% dos casos de CA do colo do útero. Então, nós temos aí uma estreita relação entre o HPV e o câncer anogenital. É um tipo de vírus, o HPV é um tipo de vírus muito frequente em nós, seres humanos. Ele pode causar ou não sintomas, e esses sintomas geralmente são na pele e na mucosa. Então, nós temos aí por volta de 200 tipos de HPV, e 13 deles estão associados com o CA anogenital, né, CA do colo do útero também. E nós temos esses 13 de maior risco de malignização para o colo do útero e são classificados então como alto risco. Existem outros HPVs aí que são classificados como baixo risco e que estão relacionados com lesões, né, que é aquelas lesõezinhas que a gente vê verrucosas, principalmente na genitália, ali nos grandes lábios, na vulva, e também estão relacionados com displasia, que é uma alteração da célula de fato, mas alterações leves ali do colo uterino. Mas mesmo considerados de baixo risco, eles são carcinogênicos. E hoje nós temos a possibilidade, nós temos aí dentro da nossa carteira de imunização do Ministério da Saúde a possibilidade de uma vacina contra esses dois tipos de baixo risco, que é a 6 e 11, e de alto risco, que é 16 e 18, a partir, se eu não me engano, dos 14 anos de idade nas mulheres.
Então, é importante que a gente entenda a relação desse vírus com o CA do colo do útero. Geralmente, esse vírus vai entrar aonde, né? Ele vai ter maior predisposição para que tipo celular? Pelo tipo celular da metaplasia escamosa, principalmente na zona de transformação, onde está acontecendo a formação daquele novo epitélio, que é o metaplásico. Então, as células metaplásicas escamosas imaturas, elas estão muito mais sujeitas a terem alterações devido a esse vírus. Eu vou deixar junto com a minha aula, só para explicar um pouquinho, uma aula de um professor que explica detalhadamente como esse vírus entra na célula, qual é a sua formação dentro do aspecto geral da virologia, só para vocês entenderem um pouco melhor aí sobre esse vírus. Pessoal, só para me retificar do referente ao slide anterior, eu falei da vacina. A vacina é dos 9 aos 14 anos em meninas e dos 11 aos 14 anos em meninos. Eu tinha falado que era a partir dos 14, né, dos 14 anos, mas não é até os 14 anos. É isso na rede pública de vacinação. Aqui, então, a gente vai abordar um pouquinho das características citológicas da infecção desse vírus. Então, só para lembrar para vocês que este tipo de infecção é incluída pelo sistema Bethesda como lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, que é o LSIL, que é o que a gente está estudando neste momento, que é o HPV. Este tipo de infecção pode resultar em alterações do epitélio cervical, vamos relembrar aí algumas coisas, que vai favorecer ao aparecimento de lesões pré-malignas, a progressão de um clone de células epiteliais transformadas e, mais tardiamente, um câncer e uma invasão. Então, tudo isso pode durar até 10 anos ou mais. Então, não é do dia para a noite, a mulher teve a infecção por HPV e ela já começou a ter origem de células neoplásicas na região. Não. Então, existem aí fatores que podem levar a essa mulher a desenvolver, ou não desenvolver este tipo de tumor maligno. A partir do momento que ela tem a infecção por esse vírus aí, dependendo do seu fator genético, pode influenciar, ou seja, se ela já tem uma predisposição genética para tumorações malignas, ou se ela já tem uma supressão da resposta imunológica inata ou adaptativa, isso vai favorecer com que realmente esse vírus se manifeste de fato, ele permaneça ali. Essas lesões LSIL, são lesões pré-malignas, elas podem sumir, desaparecer, uma vez que essa paciente não tenha nenhum fator que faça com que esse vírus permaneça ali, tenha essa persistência ali do HPV. Mas em algumas outras mulheres há a persistência desse vírus, foi o que eu falei, dependendo muito da individualidade de cada paciente ali. Esses efeitos patogênicos da replicação do HPV nas células escamosas vão resultar em alterações morfológicas, ou seja, características morfológicas da própria infecção, e que podemos detectá-las no próprio exame citológico cérvico-vaginal. Então, lá quando a gente for olhar as lâminas, muitas vezes nós vamos nos deparar com características citológicas próprias do vírus.
Então, existem algumas características aqui que eu quero comentar com vocês, que é a coilocitose, a disqueratose e os macrócitos. Lembrando que a coilocitose e a disqueratose, em alguns livros vocês vão encontrar também disceratose, com C. São dois achados patognomônicos da infecção por HPV. Patognomônico quer dizer que é próprio, né, são características próprias da doença. Então, as características próprias, ou seja, patognomônico da infecção por HPV nas células escamosas é o coilócito, né, a coilocitose, e a disqueratose. E nós vamos abordar essas características bem detalhadamente com as imagens que eu vou colocar a seguir. Vamos observar aqui uma imagem de uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Então, no LCIL, nós vamos ver esfregaços cervicais com células maduras, em arranjos, né, e formas poligonais, como as células intermediárias e as células superficiais normais. Então, a grande diferença entre LCIL, que é a lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, para a lesão intraepitelial escamosa de alto grau, que nós vamos ver nos próximos slides, é que na de baixo grau a gente vai ver células maduras. Nós vamos ver células intermediárias e superficiais. Mas, para eu caracterizar então o LCIL, existem aí algumas características que são relevantes, que são importantes, e que eu indiquei aí na seta vermelha. Como, por exemplo, o coilócito, que eu falei anteriormente, que é uma característica própria da infecção por HPV. Então, o que é o coilócito ali? A coilocitose, então, a gente tinha discutido que anteriormente, que são as células epiteliais escamosas, com o núcleo mais hipercromático ali, deslocando do centro da célula por um grande halo perinuclear. E essa área vazia aí, então a gente chama essa área perinuclear mesmo uma área vazia em torno do núcleo. Koilos, em grego, significa oco. Então é uma área vazia que, quando a gente examinar assim, né, por outras técnicas, a gente vai ver que, né, a estrutura que tem ali é cheia das partículas virais viáveis do vírus HPV. Então aí a gente tem, né, citoplasmaticamente esse vácuo ali, né, esse halo. Então isso se chama coilocitose. Se tratando aí dos critérios nucleares, a gente vai ver então que nós temos células com um único núcleo. Então eu coloquei uma seta de uma célula com um único núcleo. Nós vamos ver binucleação, então tem outra seta aí mais embaixo, com binucleação. E temos células aí alteradas com multinucleação, que é a célula que está acima aí, com a última seta acima. E esse núcleo vai perdendo o seu contorno nuclear, que é algo bastante relevante para nós quando analisamos aí a morfologia celular, a citoarquitetura da célula. E nós vamos poder ver também uma discariose. O que é isso? É o padrão da cromatina mais grosseiro. Então, em alguns casos, a gente vai ver, igual nessa célula binucleada, uma cromatina mais grosseira, uma hipercromasia em relação aí outras células em torno. A disqueratose é uma outra característica importante que também nós vamos observar na infecção por HPV. E o que é essa disqueratose?
é a queratinização intraepitelial. Então, essa queratinização intraepitelial, ela vai fazer com que a célula se colore de uma outra cor. Então, vocês vão perceber que esse grupamento que eu indiquei na seta, assim como uma célula mais acima, ela tem uma coloração alaranjada, que a gente chama então de orangeofílica, porque existe aí essa disqueratose, ou no caso desta figura, a gente chama de paraqueratose, que é quando essas células estão com a queratina anormal, e essas células, elas já estão no seu processo de maturação, já chegou naquele processo, lembra de maturação máxima do epitélio? Então, quando as células superficiais chegam nessa maturação máxima, ela perde seu núcleo, lembram-se disso? Só que ela não, ela continua com o seu núcleo ali. Essa retenção do núcleo é na última camada, que a gente chama do epitélio escamoso. Então, isso é uma paraqueratose. Existe uma queratinização anormal com a retenção dos núcleos desta última camada aí, desse último momento mesmo do epitélio escamoso. Então, essa seta aí, que eu coloquei está indicando uma paraqueratose. Então, eu tenho uma queratinização aí anormal dessas células. Elas se tornaram orangeofílicas, ou seja, uma coloração alaranjada, e elas continuam ainda com seus núcleos, né, essa retenção dos seus núcleos na camada córnea mesmo, que é a última camada do epitélio escamoso ali, né, das células superficiais. Elas geralmente, o seu núcleo se torna picnótico, acontece a cariorrex, cariólise, e aí não. A infecção por HPV, então, transforma essa célula também, modifica a coloração pela queratina e retém seus núcleos. Isso é chamado de paraqueratose. A gente vai poder perceber também em outras células abaixo, ao lado, que existe aí o halo perinuclear, a coelocitose também. Então, essas são as duas características patognomônicas da infecção por HPV. Então, são características próprias da infecção por papiloma vírus humano, tá? Não esqueçam disso. E todas essas características que nós estamos olhando são da lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Dentro da classificação do sistema Bethesda, agora nós vamos ver a categoria denominada de lesão intraepitelial escamosa de alto grau, que tem como abreviação HSIL. Essa categoria, ela atualmente vai abranger as antigas categorias. Se vocês olharem aí para o sistema NIC, o sistema anterior, ela vai abranger essas categorias anteriores, conhecidas como NIC 2 e NIC 3. E essa categoria também vai englobar as alterações das celulares que são que englobam as características do carcinoma in situ, que seria o anterior NIC 3. A grande importância da gente ter estudado tudo isso durante esse tempo, né, do rastreamento citológico, é a detecção desses tipos de lesões aí que a gente vai observar, que são as lesões escamosas de alto grau. Então, o objetivo não era o rastreamento dessas lesões, então nós chegamos nela. Esses tipos de lesões têm um comportamento mais agressivo do que as lesões que nós vemos de baixo grau. São bem mais agressivas. Ou seja, essas lesões de alto grau, elas podem evoluir mais rapidamente, mais frequentemente também para um câncer, para o câncer do colo do útero. Então, tá aí a grande importância da gente ter estudado
as características normais das células, porque é através da lembrança do núcleo do citoplasma, por exemplo, de uma célula intermediária normal. Dizem, a maioria dos citologistas falam que a gente tem que ler muitas lâminas normais, muitas mesmo, para tentar reter isso na memória, né? Esse contorno regular do núcleo de uma célula intermediária, a coloração dessas células intermediárias, sempre a gente vai ver pelas células intermediárias, lembre-se disso. Porque aí, quando a gente se deparar com essas alterações que nós vamos ver nas lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, a gente já vai conseguir definir que algo de errado de fato está acontecendo e que é uma lesão que tende a evoluir mais rapidamente para um câncer. Essas lesões de alto grau, elas têm íntima relação com os tipos de HPV que são considerados de alto risco, que são o 16, o 18, o 31, o 33 e o 58. Lembrando que essa parte do genoma do HPV eu vou deixar junto com a minha aula um outro link de um professor também citologista que fala bem sobre esse genoma desse vírus, do papilomavírus humano. Se vocês puderem dar uma olhada, é interessante para saber essa parte da virologia mesmo, referente aí a essas diferenças entre alto risco, baixo risco, em relação ao HPV. Agora vamos observar esta imagem. Então, nós temos a imagem A e a imagem B. A imagem A é da helicil, que é uma lesão de baixo grau, e a B de alto grau, que é o que a gente está estudando agora. Bem, o que eu posso falar em relação ao HC? Então, nos esfregaços cérvicos vaginais, como nesse que nós estamos olhando, as lesões intraepiteliais escamosas de alto grau vão ser representadas por células que exibem menor quantidade de citoplasma e um aumento da relação núcleo-citoplasma. Então, vocês percebem bem ali no centro, à direita, essas características que eu acabei de falar. Então, um aumento da relação núcleo-citoplasma, e geralmente esse aumento se dá devido ao tamanho citoplasmático reduzido. Então, reduziu bem o citoplasma aí dessas células do que o próprio alargamento do núcleo, tá? Muitas vezes, então, é o citoplasma que é o problema, e não o núcleo que alargou. Essas células que nós estamos observando, que está indicada aí com as setas vermelhas, elas vão se assemelhar muito com células imaturas. Então, vão se assemelhar muito, geralmente eles chamam de células metaplásicas like, ou seja, vai lembrar muito aquelas células metaplásicas, que são mais arredondadas, com núcleo maior, ou mesmo com células parabasais, que são imaturas. Então, qual é a grande diferença entre L-sil e H-sil? No L-sil, na figura A, nós podemos ver que ainda nós conseguimos observar células maduras, ou seja, células intermediárias e superficiais, em grande quantidade. Diferente da figura B, que é o H-sil, que nós vamos ver aí uma concentração maior de células parecidas com células imaturas. Então, a grande diferença é sobre a maturidade. Na L-sil, são células mais maduras. Tem alteração, mas ainda encontramos células maduras. Agora, no H-sil, não. Nós vamos ver mais alterações evidentes e pouca celularidade madura. Como assim? As células, nós temos aí 3 células intermediárias melhor definidas. O restante são de células que se assemelham às células
imaturas do nosso epitélio estudado. Em relação ao núcleo, se nós observarmos bem aí, nós vamos ter, dentro da lesão escamosa de alto grau, nós temos anormalidades da cromatina, que nós já vem conversando há muito tempo sobre isso, a qual tem um padrão mais granular, às vezes grosseira e mal distribuída. Essa característica dessa lesão de alto grau geralmente tem essa hipercromasia, mas em alguns casos a gente vai ver uma normocromasia ou uma hipocromasia. Mais frequentemente a gente vê uma hipercromasia. De fato, nós agora vamos observar as irregularidades dos contornos nucleares. Então, a gente vai ver um pouco mais de irregularidade do que na LCIL. Essas invaginações aí para dentro do núcleo, que vai provocar alterações importantes em genes que vão regular a parte mesmo de gatilho, de desenvolvimento de um CA mais invasivo, como por exemplo, né, aí como a gente viu nas aulas de critérios citomorfológicos. Nós vamos ver que o carcinoma escamoso é o mais frequente dentre os tumores malignos do colo uterino. E ele tem uma evolução que vai ocorrer a partir das lesões pré-cancerosas que nós já discutimos. Então, eu coloquei essa imagem aí, ela não está tão boa no slide, mas vocês podem achá-la na apostila daquele caderno de referência 1, que eu sempre deixo para vocês, na página 140. Então, dá para vocês acompanharem bem lá na página 140, que é um desenho que representa a evolução aí do carcinoma do colo uterino. Então, na figura A, a gente vai ver a célula normal. Então, essa evolução, a gente conheceu as células normais. E na figura B, então, já começam as lesões de baixo grau, que seriam as lesões pré-cancerosas. Ali, as lesões de baixo grau são aquelas que a gente viu que tem colecitose, disqueratose, paraqueratose, que são aquelas bem características da infecção por HPV. Na figura C, a gente vai ter já uma lesão de alto grau, que aí a gente vai ter alterações já de borda nuclear, citoplasmática, uma hipercromasia, a gente já consegue perceber essas alterações aí bastante contundentes. E finalmente a gente vai ver as células neoplásicas aí já de fato na figura E, né, de D passou, a gente já tem o carcinoma, na verdade, in situ, na D, então a gente percebe bastante hipercromasia, um contorno bem regular deste núcleo. E na E ainda já tem essas alterações do carcinoma in situ, e na F, de fato, a gente já tem uma célula totalmente pleomórfica, ou seja, mudou totalmente as suas características, tanto de tamanho citoplasmático, assim como o seu núcleo, ou extremamente pleomórfica, caracterizando um carcinoma in situ, invasivo. Então, por que invasivo, né? Porque ele vai invadir, ele ultrapassou a membrana basal e agora ele vai invadir o estroma subjacente. Então, ele vai começar a invadir e aí a gente tem as vias de disseminação, que são as vias hematogênica, linfática. Então, esse é o grande problema. Só lembrando uma coisinha, que esse processo que eu acabei de falar para vocês, da célula normal, a lesão de baixo grau, para a lesão de alto grau, carcinoma in situ, carcinoma invasivo, em alguns casos não acontecem esse processo evolutivo.
tá? Em alguns tumores, já aparecem as lesões né, de alto grau já direto. Então, essas lesões, em alguns casos, já se iniciam com lesões de alto grau. E aí é muito mais fácil a evolução para um carcinoma in situ e após o carcinoma in situ para um carcinoma escamoso invasivo. Lembrando que o carcinoma escamoso é o mais frequente dentre os tumores que nós vamos ver aí no colo uterino. Então, aqui é um desenho esquemático de tudo que a gente estudou agora nessa parte de lesão de baixo grau, lesão de alto grau e de celularidade normal. Então, ali nós temos na parte normal o epitélio, desde da membrana basal, células parabasais, né, intermediárias e superficiais. E aí, nas lesões de baixo grau, a gente já tem uma alteração dessas células, e essas células vão tendo mais características imaturas conforme as lesões vão evoluindo, como na lesão intraepitelial escamosa de alto grau. A gente já pode perceber que as células mais maduras, que são as células intermediárias e superficiais, já quase não existem nas lesões escamosas de alto grau. E quando se implanta de fato o carcinoma in situ, a gente já tem então uma celularidade extremamente imatura ali. A gente já tem uma celularidade totalmente diferente do epitélio que a gente conhece, que é o epitélio normal escamoso, né? O carcinoma, quando invade, na imagem mais abaixo, onde está a seta indicando invasão, é quando essa celularidade, esse crescimento exacerbado é tão intenso, tão rápido, que acaba então ultrapassando a membrana basal e explorando já aí o estroma adjacente e podendo aí ser disseminado por outras vias. E para finalizar essa aula, eu vou falar um pouquinho sobre a evolução dos sistemas de classificações que existem aí desde os achados do Dr. George Papanicolaou. Então foi a partir dele que hoje a gente sabe todos esses tipos de lesões. E esses protocolos de classificação com nomenclaturas foram desenvolvidas para achados tanto citológicos quanto histopatológicos dos achados cervicais anormais. Então, graças a esses achados todos que o Dr. Papa George Nicolaou conseguiu observar ali nos esfregaços todos que ele fez, hoje nós temos aí métodos que conseguem rastrear com confiabilidade lesões pré-cancerosas e lesões cancerosas. O próprio Dr. Papanicolaou, em 1943, adotou um sistema de classificação para esses tipos de lesões aí, graduando em classes. Sendo que a classe 1, então, ele colocou como ausência de células atípicas ou anormais. Classe 2, citologia atípica, sem evidência de malignidade. Classe 3, citologia sugestiva de malignidade. A classe 4, citologia muito suspeita de malignidade. E a classe 5, citologia conclusiva de malignidade. No ano de 1972, a Organização Mundial da Saúde lançou uma terminologia proposta por Reagan, que o próprio Reagan aplicou o termo displasia a partir da proporção do acometimento da espessura do epitélio.
Então, se aquele epitélio estava pouco acometido, um terço daquele epitélio estava acometido, ele colocou então como displasia leve. Displasia é uma alteração no tecido. Então foi ele, o Reagan, que introduziu a terminologia displasia para, né, mostrar o acometimento dessas células anormais em uma porção do epitélio escamoso. Em 1967, o Richard substituiu o termo displasia, que o Reagan tinha feito muito antes, só lembrando que em 1972 a OMS lançou essa terminologia que o Reagan já havia feito há muito tempo atrás, antes de 1967. Por isso que eu estou explicando um pouquinho que em 1967 o Richard acabou substituindo esse termo displasia por um termo que vocês conhecem bastante, acho, que ainda alguns citopatologistas usam no Brasil, alguns ginecologistas também usam no Brasil, que é o termo neoplasia intraepitelial cervical, que é o NIC. Esse NIC então foi numerado de 1 a 3, acrescentando para o último os carcinomas in situ. Então nós temos aí a displasia, o NIC1, o NIC2 e o NIC3, que é a neoplasia intraepitelial cervical. O NIC3, então, caracteriza-se por carcinoma in situ. Os NICs, como a gente chama ainda, fazem parte da classificação para histologia. Então, a parte histológica do colo uterino, ou seja, a parte tecidual, ainda tem como classificação os NICs, neoplasia intraepitelial cervical. Para a citologia, a gente já não usa mais tão frequente, apesar de que alguns citologistas ainda se utilizam desta terminologia. Só como adendo, todas as terminologias que eu citei anteriormente, elas foram propostas antes da descoberta do HPV como agente etiológico necessário para a carcinogênese. Então, não se conheciam a relação ainda sobre HPV e câncer do colo do útero. Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema Bethesda, que vou contar um pouquinho aqui a história. Foi em 1988 que aconteceu uma reunião dos principais especialistas da área numa cidade dos Estados Unidos chamada Bethesda. Eles elaboraram então uma nova nomenclatura, designada como sistema Bethesda, e essa classificação dividiu os achados citológicos e achados histológicos anormais em 4 grupos. Como nós estudamos aí as alterações desses 4 grupos, nós vimos as atipias de células escamosas, nós vimos que tem o ASCAS, o ASC-H, nós vimos a lesão intraepitelial de baixo grau, lesão intraepitelial de alto grau e aí o próprio carcinoma invasor. Então são essas as classificações do sistema Bethesda. E no momento que eles se reuniram para definirem essa nova terminologia, eles refletiram três princípios fundamentais. O primeiro é a terminologia deve comunicar informações clinicamente relevantes a partir do laboratório para o médico responsável pelo atendimento do paciente, das pacientes no caso. Segundo, a terminologia deve ser uniforme e razoavelmente reprodutível entre diferentes patologistas e laboratórios, e deve ser também bastante flexível para se adaptar a localizações, se adaptar a uma grande variedade de situações laboratoriais e localizações geográficas. E por último, a terminologia deve refletir a compreensão mais atual da neoplasia cervical. Então, são esses 3 princípios fundamentais que
orientaram aí essa nova nomenclatura do sistema Bethesda. A classificação citológica usada no Brasil pelos laboratórios que prestam serviço ao Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero utiliza a nomenclatura brasileira para laudos de citopatologia. Esta nomenclatura se baseou no sistema Bethesda, em razão de favorecer a comparação de dados nacionais com a literatura estrangeira. Então, essa nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos cervicais, essa terceira edição, que é a mais recente, ela está no material de estudo de vocês, eu coloquei a semana passada, se vocês procurarem lá, ela estará lá, e ela está relacionada com o sistema Bethesda, que, como eu expliquei, é um sistema importante de classificação, e eles acabam comparando os dados nacionais com a literatura estrangeira. Por isso que nós nos baseamos no sistema Bethesda dentro da nomenclatura brasileira de laudos citopatológicos cervicais.